Então, diz assim: porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Lembra da questão da invocação, né? Nós trabalhamos bastante, nós vamos recapitular também um pouco isso. Rico para todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que anunciam o evangelho das coisas boas, das boas novas. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunta ainda, porventura Israel não soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntaram. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Se nós tivéssemos um culto aqui, eu ia dizer assim, repita comigo: rebelde e contradizente. Agora repita de novo: contradizente. Essa palavra ficou muito forte no meu coração. Então, vamos lá. Vamos trabalhar ali a questão de acepção, né? Que Deus não faz acepção. Deus estava aqui, através da vida de Paulo, falando com os judeus, né? Porque os judeus eram um problema muito grande, porque eles imaginavam que eles eram especiais, porque realmente, imagina, né? Que dilema, né, no coração deles. Foram escolhidos lá desde o início, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, as tribos ali, as 12 tribos, são os 12 filhos de Jacó, José. Moisés tira eles do Egito, coloca as tribos numa região em Canaã, estabelece ali governo, estabelece ali monarquia, reinado durante muitos anos. Muitos anos. Eles se tornam o povo de Deus, a nação de Deus, o povo de Israel. E daqui a pouco isso aí agora se espalha. Não é mais porque tu nasceu em Israel que tu é israelita. Lembra disso do capítulo 9? Nem todo israelita é de Israel. Isso é um conflito no coração deles. E aí vem essa questão dos rótulos, né, da gente achar que tem algum tipo de vantagem por algum cargo que a gente tenha. Desculpa. Às vezes a gente acha que tem algum tipo de vantagem porque a gente é amigo do diretor, porque a gente é amigo do pastor, porque a gente é filho do pastor, porque a gente é pastor de uma grande denominação, porque a gente trabalha numa grande empresa, porque a gente nasceu num país proeminente, e, enfim, a gente acha muitas vantagens, né, em questões aparentes naturais. E agora, em Cristo, na mentalidade de Cristo, isso é extinguido. E todo mundo anda na mesma condição. Na mesma condição para ser alvo da salvação. Então, Deus usa a sua salvação para com qualquer um da mesma forma.
Mesma forma que um japonês é salvo lá pela pregação lá do Tiago e da Bianca, é a mesma forma que um homem lá de Brasília, lá da Ina, se salva, a mesma forma que o africano se salva, a mesma forma que o americano se salva. Então, agora universalizou. Se tornou uma fé agora para todos. Isso, para os judeus, era uma perda muito grande. Era difícil para eles entender isso, né? Como é que era isso? Né? Esse povo que era tão especial por tantos anos, foi tão especial, mas por quê? Porque eles não se deram conta de que os profetas e Moisés já estavam falando de Cristo, que isso ia acontecer. Isso nós vamos ver hoje. Isso ia acontecer por quê? Para ver o poder do evangelho na sua pregação. É por isso. Agora, a palavra de Deus, ela ia ser manifestada a toda a terra pela pregação. O poder, a autoridade da pregação. Agora, não era mais somente a vantagem de ter uma genética consanguínea, para que ele já fizesse parte de uma herança. Agora não era assim, porque agora era pela fé. Agora pela justiça de Deus. Por isso que é um livro que fala de justificação, seguido de santificação. Porque agora essas pessoas que recebem o evangelho, que recebem fé no coração, pela pregação, agora eles são regenerados, eles se tornam família de Deus. Se tornam um povo de Deus, independente daquilo que é aparente. E isso nós precisamos ter muita atenção com isso, porque o motivo dos nossos carteiraços é por conta desses cargos aparentes. É homem dando carteiraço que é cabeça para a mulher ser submissa. É mulher dando carteiraço que o homem é cabeça para ela ser omissa. É filho dando carteiraço em pai, porque é pai dando carteiraço que filho tem que honrar pai. Isso acabou a partir do evangelho, irmãos. Agora o discernimento ele é muito mais profundo. Agora é crer no coração e proclamar, vocacionar, confessar com a boca, com os lábios. Então é disso que ele está falando. Não há mais distinção, porque Deus ele é rico, ele é bondoso com todos. Começa assim. E aí depois tem um esquema que eu quero trazer para a gente aqui, né, para a gente poder entender, que eu acho que é um esquema que Paulo traz aqui com uma riqueza pedagógica, teológica, falando do processo da salvação, muito interessante. Alguns pontos. Então, primeiro ponto, faz um esquema aí, do jeito que tu entender, para tu conseguir ter uma visualização, uma memorização. Então, pensa assim em vários pontos, tá? Como é que eu fiz? Eu fiz um círculo assim, e aí eu botei no meio fé. Aí, lá em cima, eu botei envio, enviar. Que é a primeira coisa que ele fala. E aí eu quero ir ali de trás para frente. Eu quero ir a partir do 15, voltando para o 14, para o 13 e para o 12. Que depois a gente vai ver que é um círculo que vai se completando e ele não para mais, ele vai ser um movimento. Então, primeiro, enviar. Quem é que nos envia? O Senhor. A partir de quê? A partir de Mateus 28, 18 e 19. Lembram? Jesus aparece ali, vocês podem marcar para depois vocês lerem, mas vocês vão lembrar. Jesus aparece ali, ressurreto para os discípulos, que vão até um monte que ele tinha anunciado, alguns duvidam, e ele diz, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide. Aí eu envio. Ide.
todas as nações, pregando, discipulando, falando, ministrando, testemunhando, batizando. As pessoas vão confessando, vão crendo no coração e vão confessando. E vocês vão ensinando, acompanhando. E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o final. Então, esse é o ponto do envio. Então, esse é o envio. Aí, do envio, vem a pregação. Do envio, vem a pregação. Da pregação, vem o quê? Vem o ouvir. Então, prega e ouve. Como eu vou ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, tu vê que vai fazendo um caminho de volta. Eu fui fazendo um círculo ali, botei uma setinha ali, botei tanta... Vou mostrar para vocês depois aqui. Botei tanta setinha que nem eu me entendi mais aqui. Não, eu consigo entender. Pregar para ouvir. Depois que tu ouve, o que acontece? Tu crê. Então, foi enviado, saiu pregando para a gente que ouviu, esses que ouviram creram, esses que creram, o que aconteceu com eles? Foram salvos. E esses que foram salvos passaram a invocar o nome do Senhor. Então, é um círculo, né, da salvação, que é a partir da pregação da palavra de Deus. Então, a igreja ela é vocacionada para pregar. Por isso que vai por toda a terra e prega, e anuncia. Todos vão te ouvir? Não, a minoria. Mas esses que ouvirem, eles vão crer, eles vão estar salvos, eles vão estar invocando o nome do Senhor e eles vão sair pregando no outro momento. Lembra o que é invocar o nome do Senhor? Quem é que lembra o que é invocar o nome do Senhor? Rosângela, abre aí, Rosângela. Diz para nós o que é invocar o nome do Senhor que nós vimos na aula passada. Eu não estava na aula passada. Ah, faltou a aula passada e o pastor Faltei. também. E eu não estou com meu caderno de chamada aqui também, fui muito mal. Quem é que estava? A Lara. A Lara estava na semana passada. Eu estava. O que é invocar, Larinha? Invocar é clamar ao Senhor um clamor desesperado do nosso coração. Clamar desesperadamente um pedido de socorro, uma súplica assim profunda, né? Então, esse é o comportamento de um salvo. Um salvo, alguém que é salvo pela fé, ele tem o coração dele contrito, quebrantado, clamando em tempo integral. Ele nunca, porque ele fica sempre se contendo ali do orgulho, né? Então ele está sempre em débito. Ele está sempre devendo amor. Então ele invoca o nome do Senhor porque ele está desenvolvendo a salvação. Lembra que é desenvolvendo a salvação não é invocar tecnicamente para dizer que está salvo, mas é porque foi salvo, agora ele tem uma condição de alguém que invoca. E aí, nesse coração de invocar, de invocação, coração humilde, o que ele faz? Prega. E aí ele prega e alguns ouvem. E esses que ouvem, eles acabam crendo. E esses que creem estão salvos. Amém, queridos? Dá para entender aí? Deixa eu mostrar para vocês a minha confusão aqui. Para ver se vocês conseguem ver. Olha ali, como é que eu fiz ali, ó. Isso aqui ninguém entende isso aqui, mas eu consigo entender. Fiz umas setinhas ali, aquilo parece a Via Láctea. Então, esse ambiente de salvação, esse é o ambiente da salvação. Deu para entender, irmãos? Como é que a pregação sai da vida da igreja? Como é que esses
homens e mulheres vão sendo gerados pela fé, pelo Espírito. Ou seja, isso é a fé que Deus vai dando. Essa fé que Deus vai dando nas pessoas, aí vem a palavra vem e a pessoa se converte, a pessoa ouve a palavra, aquilo entra no coração. Por isso que a gente vai ver ali que a palavra vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, quer dizer, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela vem e tu ouve a palavra. E aí tu crê em quê? Tu crê em quê? Tu crê em Jesus Cristo. Tu crê no Evangelho. Tu crê na ressurreição. Lembra da ressurreição? Que nós falamos? A ressurreição é algo muito importante. É muito importante. Porque é uma doutrina muito contraditória para aquele tempo, que era um tempo totalmente helenista. Vocês lembram o que é o helenismo? Professor Alexandre, fala para nós aí, professor Alexandre. Helenismo, helenista, o que é? Ele não sabe. Eu não sei, professor. Então, as universitárias não conseguem te ajudar aí? Deixa eu ver aqui, as universitárias, por favor, me ajudem. Não? Não, vale. Vai lá, tá aberto aí. Tem alguém que pode ajudar aí ou não? Não? Esse eu acho que eu me lembro, mas não tenho certeza. É? Não é aquela parte que a pessoa como se adorasse a si mesma, assim? Não, eu não sei se é com essas palavras que a gente falou, mas é uma... Não, é assim. Ó. O que é helenismo? É a cultura grega daquele tempo. Ah, tá. Então, a cultura grega daquele tempo é o chamado helenismo. E o que é, dentro da cultura grega, filosófica, né? O que também se falava a respeito da morte? Que quando morria, a alma se salvava, mas o corpo não. Então, não havia esperança. E a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa esperança de ressurreição, de novo, de eternidade. A justificação é na ressurreição. Por quê? Porque um justo se fez pecador, um justo se fez maldição, pagando, fazendo a redenção dos nossos pecados, que nós sim éramos, né, para sermos condenados todos os dias, e um justo se entregou por nós e ressuscitou. Então, o coração de um salvo crê na ressurreição. A palavra, a pregação do evangelho, ela gera o acreditar profundamente na ressurreição. Um salvo crê na ressurreição de Jesus Cristo e crê que a morte foi vencida nas suas todas matizes, todas as suas facetas foram vencidas. A morte não existe mais. Amém, irmãos? Então, era muito importante, né, esse crer aí na ressurreição dos mortos, a partir da vida de Jesus Cristo, né? Então, isso é porque ele estava falando a respeito dele, estava dizendo, eu vou ser enviado. Eu vou ser enviado, eu fui enviado por Cristo, eu fui levantado, eu creio, vocês vão... Por que a gente enviou uma pessoa? Por que a gente enviou a Ina? Por que a gente enviou o Fael? Por que a gente enviou o Tiago e a Bianca? Porque ali não era uma questão de dogma ou de ritual. Era uma questão de visualização que eles foram enviados por Jesus Cristo. Não era nós que estávamos enviando como igreja, amém, irmãos? Nós só reconhecemos o que Deus estava fazendo na vida deles a partir daquilo que eles estavam crendo. A partir da salvação deles, eles estavam sendo enviados como aqueles que invocam e estão lá pregando. Alguns vão ouvir, vão crer e vão se salvar. E vão continuar invocando e pregando, e esse ciclo aí não termina nunca mais. Porque isso já começou há muito tempo.
E é nesse aspecto que ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. É nessa presença da pregação da palavra. O verbo vai continuar sendo pregado. Graças a Deus, irmãos. É isso aí? Vamos em frente, então. Aí ele começa a trazer aí alguns textos de Isaías, né? Porque no versículo 15, uma coisa que eu quero salientar, porque ele diz ali, né? Quão formosos são os pés do que anuncia o evangelho da paz. Então, ele traz aqui um texto lá de Isaías 52:7. Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quais eram as boas novas daquela época? Era o retorno do cativeiro. Então, o povo que tinha sido entregue 70 anos no cativeiro, agora a boa nova daquela época que estavam retornando. E as pessoas vinham anunciando isso, estamos voltando. O rei Ciro, da Síria, liberou um decreto, nós estamos voltando para Jerusalém. Essa era a boa nova, que era o que Cristo anunciava, os pés de Cristo, é que anunciava essa boa nova, era sendo retirado do cativeiro. Amém, irmãos? Então, era aqui os pés de Cristo, e a partir da vida da igreja que anunciava. Então, quão formosos são esses pés que andam, esses peregrinos que caminham, que anunciam. E a mesma coisa é citado ali no livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 15. Quando fala ali o livro de Efésios, capítulo 6, ele está falando ali das obrigações ali dos maridos com as esposas, das esposas com os maridos, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos empregadores com os empregados, dos empregados com os empregadores. Até que chega num momento que ele diz assim, agora não há mais servo e não há mais senhor, não há mais escravo, porque Deus não faz acepção de pessoa. E aí ele começa a entrar na armadura espiritual. Portanto, resistam firmes às ciladas do diabo. E ele começa a entrar, até que ele chega, né? Fala da espada, da pregação, e fala das sandálias, da preparação do evangelho. São essas pessoas que estão ungidas, que estão preparadas, que estão com a indumentária para poder levar essa palavra que vai trazer a salvação para muitas pessoas que vão escutar a pregação. Mas saibam, né? É bom saber que essas muitas pessoas são minoria. Isso é sempre bom a gente entender para a gente não cair num romantismo, né? No engano infantil e lúdico de evangelismo, né? Mas um que recebeu, um que ouvir, né? Por isso que a gente já tem muitos aqui que ouviram, né? Um que ouvir já tem festa nos céus. Um que se arrepende desse pecado, um que é tirado desse escuro, dessa lama, é festa nos céus. Só que isso precisa ser genuíno, irmãos, amém? Isso não pode ser forjado, isso não pode ser... Hoje a gente vê muita conversão forjada, conversão a fórceps, gente sendo convencida na carne e não convertida pelo Espírito. A gente tem que ter calma, tem que ter cuidado, tem que ter maturidade, né? Tem que confiar naquilo que Deus está fazendo. O que a gente tem que fazer? Pregar. Acho que foi hoje que a gente viu de manhã, já não me lembro, tanta palavra, tanta coisa, questão das sementes ali, né, das sementes ali lançadas. O que a gente tem que fazer? Lançar semente. Lançar semente. A Milene já entrou umas 4 vezes aqui, eu acho. Não sei que ela deve estar com problema com a internet. Então a gente tem que lançar semente. Agora, são poucos que vão ouvir, né? E essa era a crise, né, de Paulo com os judeus, e que também não era a crise só de Paulo com os judeus. Até a crise de Paulo era mais compreensível, né? Porque Paulo também tinha sido um perseguidor, ele também tinha sido alguém que não aceitava, que não compreendia a lei cumprida em Cristo, até que ele teve um encontro com a pregação.
Então, vê que a pregação não precisou ter ido ali evangelistas falar com ele, né? A palavra veio e falou com ele. Amém, irmãos? Palavra, a pregação é da palavra. A gente tem oportunidade de agora pregar a palavra. É só para isso que a gente está nessa terra aqui, para pregar a palavra, para manifestar essas virtudes aí de Deus. Agora, e Isaías? O desafio que era para Isaías? Um grande desafio. Então, Isaías fala, né, ali no versículo 16, ele diz, mas nem todos deram ouvido ao evangelho. Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Porque daí ele leva a gente lá para o evangelho, porque a gente pensa que isso é uma coisa que a gente precisa também entender de forma doutrinária. A gente pensa que o evangelho é só no Novo Testamento que ele foi pregado. E que a graça só se manifestou no Novo Testamento. Queridos, sempre houve salvação. E a salvação sempre foi pela graça, por meio da fé. Através do Evangelho. Sempre. E era isso que Isaías estava falando. Aqui ele está citando o capítulo 53. Onde ele... Até a gente pode abrir ali. Vamos... Ah, mas está passando o tempo muito rápido hoje, galera. Vamos abrir ali Isaías 53. Porque é um texto muito lindo. Isaías 53. Então, ele está citando ali, ó, quem deu crédito à nossa pregação é a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, ele está trazendo aqui, né? Poxa, mas quem é que deu crédito à nossa pregação, que ele está dizendo, Isaías aqui, é a dele, é do Moisés, daqueles que vieram antes dele e que também foram rechaçados em algum momento por muita gente. Se depararam com a rebeldia do povo, do homem. Do povo de Deus. Quem deu crédito? Isaías está desesperado aqui. Aí ele vai dizendo, aí ele vai ministrando o evangelho aqui. Ele vai dizendo, pois foi crescendo como um renovo, verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele já estava falando de Jesus. Então, ele estava falando do evangelho de Jesus. Isso aqui já era graça de Deus. Então, quem se convertia no Antigo Testamento era pela graça de Deus, pelo evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Importante a gente entender isso, né? Às vezes a gente fica um pouco confuso com isso, mas Deus, ele salvou sempre da mesma forma e ele continua salvando do mesmo jeito. Só que agora, no Novo Testamento, nós temos o Cristo manifestado no nosso meio, o Verbo, morto e ressurreto. E o Espírito derramado agora e nos ensinando todas as coisas. Essa é a diferença que não se tinha na lei. E aí ele acaba citando isso ali, citando o Paulo, né? Cita o livro de Isaías, mais uma vez, e aí ele vai trazendo também agora as questões de fé. Ele está dizendo, olha, a fé, ela só vem pelo ouvir. E ouvir de quem? De quem é enviado, de quem já foi, né? De quem recebeu uma nova identidade, e que começa a pregar. Então, a questão do coração crer, que essa coisa da interioridade, e da boca proclamar, é muito importante, por causa da pregação. Se as duas coisas não andarem juntas, não existe nada. Pode alguém só pregar sem crer no coração? Sim ou não? Pode. Muita gente prega, muita gente diz, muita gente fala e não necessariamente está vivendo aquilo no coração. Pode alguém sentir no coração ali e não pregar? Não, não pode. Se não está pregando é porque não está com o coração cheio. Porque quando essas duas coisas se conectam, um coração que crê, a boca começa a proclamar. Isso aí é impossível da gente segurar.
Lembra que nós falamos na semana passada, lá de Atos 4, Pedro dizendo, eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Se essas duas coisas, se acontece a conversão no coração, eu creio, eu proclamo, eu prego. Por isso que se alguém não está pregando, por isso que a timidez é uma questão muito perigosa. Muito perigosa, porque se a pessoa não está pregando, se ela está lá na repartição dela, quietinho, ali, e só se expressa na igreja, provavelmente não está salvo. É duro isso, né, irmãos? É muito duro isso. Provavelmente não está salvo. Tem chance para ser salvo ainda, né? Mas não está, porque se isso não está acontecendo ainda, pode ser que haja só uma simpatia intelectual por esse movimento. E não uma conversão profunda e espiritual da parte de Deus. Quem queima o coração, ele começa a anunciar. Ele não consegue esconder. Ele começa a confessar, ele entra nesse circuito de pregação. Às vezes não é subir numa caixa e pregar, né? Mas ele fica ali, ele quer anunciar a salvação, ele quer anunciar o evangelho, ele quer anunciar o que aconteceu com ele quer anunciar para as pessoas, ele não se contenta com os que estão sofrendo, com os que estão chorando, ele não se contenta em passar por ele simplesmente. Ele fala, e a maioria não ouve ele. Mas ele fala, ele vai, ele dá um jeito, ele se angustia, ele fica agoniado. Aleluia! Ele está muito feliz e grato com o que aconteceu com ele, e ele sabe que isso é para todas as pessoas. Ele sabe também que não está na mão dele, né, convencer, mas ele sabe que ele tem a oportunidade de anunciar. Que é só isso que ele tem que fazer. Porque a fé, ela vai ser gerada pelo ouvir. Então, alguém pode ouvir a palavra de Deus através de mim e ser gerado fé nele. E ele pode começar a crer em Jesus Cristo. E aí ele fica salvo. E aí ele vai começar a invocar, e ele é mais um trabalhador nessa seara comigo agora. E aí é uma alegria. Aí, a partir do versículo 18, vou dar uma acelerada aqui, ele começa a trabalhar agora com o benefício da dúvida, né? Ele começa a trazer uma dúvida, que é o que Paulo usa muito, né, na forma literária. Então, ele traz ali um benefício, ele forja um benefício numa pergunta, num questionamento. Então, ele diz, porventura eles não ouviram? Então, ele está dizendo, porventura eles não ouviram? Aí ele diz, por certo que sim. Toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Então, ele diz, não tem desculpa. Porventura eles não ouviram, eles não creram porque eles não ouviram, eles não creram porque eles não foi pregado para ele. Aí ele volta lá no primeiro capítulo de Romanos, quando ele diz que a natureza toda ministra, que a natureza toda aplica a divindade, mas principalmente ele está citando aqui, e aí eu quero que vocês abram ali no Salmo 19, que é bem conhecido, mas eu quero ler também. Salmo 19. Salmo 19, versículo 4. Vou achar aqui. Aí, 19, 4. Por toda a terra se estende a sua linha até o fim do mundo, as suas palavras, neles pôs uma tenda para o sol, até os confins do mundo. Então é isso que ele está falando. Que Deus estendeu o que Deus falou, que a sua palavra não pôde ser parada, então todos ouviram. No 19, ele usa de novo o benefício da dúvida, e ele diz ainda, mas Israel não soube? Então, se toda a terra, os gentios, né, eles estão ali indesculpáveis, mas os gentios não estão, é pior ainda, porque Moisés já tinha anunciado esse evangelho. Moisés já tinha dito já que isso ia vir para os gentios. Ele diz assim, ó, eu porei ciúmes naqueles que não são povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. Moisés já disse. Eu vou pôr ciúmes. Isso aí está lá em Deuteronômio. Se tu quiser anotar aí para ler depois. Deuteronômio 32, versículo 21. Escreve aí, depois tu lê.
é esse texto aqui que Paulo citou. Porque como havia uma rebeldia, Deus falou assim, eu vou pôr ciúmes em vocês. E ciúmes, ele é um estado emocional assim, muito complexo, né? O que é o ciúmes? O ciúmes é um estado emocional de conflito, de perturbação, por algo que nós achamos que era exclusivo nosso. E que alguém está se apropriando. Então, ficar com ciúmes, dá um sentimento ali na alma muito profundo de ira, de raiva, de perda. E é isso que Deus estava falando. Eu vou pôr ciúmes em vocês, porque vocês não estão entendendo que vocês são povo exclusivo, vocês estão se rebelando, estão voltando as costas para mim, e eu vou, essa graça que está salvando vocês, e a maioria não está recebendo, eu vou expandir isso aí, e vocês vão ficar apavorados, que nem diz a dona Jane, apavorados. Eu vou ficar apavorado, porque vocês não têm ciúmes. É o que está acontecendo agora, naquele momento. Amém, irmãos? Tremendo, né? Tremendo isso que o Moisés falou, mais de 1.600 anos isso. Atrás. É muito interessante isso. Mais de 1.600 anos eu vou pôr ciúmes. Os caras estão com ciúmes agora e não estão recebendo. Porque está indo para os judeus, está indo para todo mundo. E no final ele disse, né, Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, me manifestei pelos que não me perguntavam. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso é muito triste, irmãos. Muito triste. Isso aqui tem que fazer a gente refletir aqui no final. Tem que fazer a gente refletir. Aqui ele está. Aqui até vou abrir aqui em Isaías 65. Se vocês quiserem, pode abrir comigo. Eu vou abrir aqui porque isso aqui tocou muito no coraçãozinho. Fiquei triste com isso aqui, uma barbaridade. 65, um capítulo antes do último. 65 ele citou. Diz assim, fui procurado pelos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me buscavam, uma nação que se não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, o qual anda por caminho que não é bom, após seus próprios pensamentos. Fiquei muito triste quando eu li isso aqui, irmãos. Me deu uma tristeza muito profunda, porque eu enxerguei assim, sabe, a mão do Senhor estendida todos os dias para aquele povo. O braço forte estendido lá, Isaías falou de 53. Quem é que creu naquele braço forte, aquela mão estendida do Senhor? Aquela oportunidade, aqueles braços estendidos, quem é que creu naquilo lá? Vocês não creram todos os dias. Quis todos os dias. Olha, eu fiquei triste, eu quero abrir meu coração para vocês. Porque eu estou vendo o Senhor todos os dias com os braços dele estendidos para nós, e muitas vezes nós estamos sendo rebeldes e contradizentes, contrariando aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está querendo, aquilo que ele está estabelecendo para nós como processo de Deus. Justiça dele todos os dias, e nós estamos sendo contradizentes e rebeldes. Quanta gente rebelde e contradizente, irmãos. Quanta gente tentando o Senhor todos os dias. E aí ele expande, né? Aquela graça, ele expande esse evangelho. E aí, graças a Deus, né? Porque isso aí chega até nós, e glória a Deus por isso, mas eu penso muito assim, eu senti o coração de Paulo, sabe? Tá, mas esses aí que eram para estar entendendo, não estão entendendo. Fiquei triste. Esse que andava conosco aí, que era para estar entendendo, não estou entendendo. Que todos os dias estavam os braços ali abertos, a pregação aberta, o evangelho aberto, a salvação exposta ali, e eles voltaram as costas para o Senhor por birra, porque se incomodaram com uma coisa ou outra. Então, fiquei triste, né? Porque foi muito
aterrorizante, assim, porque isso aqui era tão atual para mim. Quando eu comecei ali, eu digo, pá, mas está acontecendo nos dias de hoje, isso aí comigo. Muitas vezes eu estou sendo rebelde. Sabe? Estou virando as costas para o Senhor e Ele está tirando coisas de mim. Querido, o Senhor está tirando coisas da gente. Sabe que isso é uma coisa até, que essa questão dos ciúmes, eu trabalhei muito isso hoje, de tarde aqui, muito isso hoje. E eu estou no meu coração até de fazer um encontro de casais online, juntar essa turma online que a gente tem espalhado aí, porque eu quero falar, e essa palavra veio para mim hoje, vou falar desses ciúmes aí. Que às vezes a gente está virando as costas para o nosso cônjuge, não está valorizando, e às vezes a gente está sendo entregue, o cônjuge está sendo entregue para um outro olhar, para uma outra situação, e a gente vai ficar desesperado. A gente vai ficar desesperado, se é marido e mulher mesmo. Vai ficar desesperado porque não valorizou aquilo que era exclusividade nossa. E aí é desesperador, e aí não adianta. Então, para a gente poder falar sobre isso, né? Eu estou com um monte de projeto no meu coração, orando a Deus aí, para que o Senhor estabeleça aquilo que Ele quer estabelecer no tempo dele. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Um Senhor com as mãos estendidas todo dia, Ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas e aí? Eu estou entendendo que Ele está comigo? Eu estou entrando nesse abraço? Eu estou fugindo desse abraço porque eu não aguento um aperto?